Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui reunidos em mais uma escola bíblica virtual e hoje, encerrando aí o nosso bate-papo com alguns personagens, né, da Bíblia, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Jonas. Mas antes de começar, eu quero só, né, dar uma notícia para vocês. A nossa teacher Bruninha, ela tá de volta, né? E semana que vem ela vai estar aí retornando com as aulas. Nós vamos nos dividir entre as aulas, né? E semana que vem vai ser a primeira aula de retorno aí da Bruninha. Não percam, viu? Bom, nós vamos primeiramente orar a Deus, pedindo que Ele esteja falando conosco nesta manhã. Amém? Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir da Tua voz, Deus. Nós estamos aqui, Pai, para aprender com a Tua palavra, que é luz para o nosso caminho, Pai, que é lâmpada para os nossos pés. E nós pedimos, Espírito Santo, esteja com cada um de nós, Deus. Nos perdoa dos nossos pecados, Pai, e que nós possamos ouvir da Tua voz, Pai, em todos os momentos. Que o nosso caminho, os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa família, a nossa vida seja guiada por Ti, Deus. É no nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos. Amém. Meus amores, continuando, né? Hoje nós vamos falar sobre o Jonas e na semana que vem nós já vamos iniciar o nosso livro novo, né? Eu sei que a maioria já conhece a história do Jonas, né? O Jonas é aquele famoso que foi engolido aí por uma baleia ou peixe, né? Muito grande. Mas eu queria que a gente olhasse para o Jonas e para a vida dele, nós tirássemos aí os pontos, né, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. No caso, Jonas, ele aprendeu com seus próprios erros. E nós? Será que nós muitas vezes aprendemos com os nossos erros? Ou não, a gente está sendo, sabe, cabeça dura e tá batendo, sabe, na mesma tecla? Errando, porque assim, Deus é misericordioso. A misericórdia dele renova-se a cada dia. Mas que nós possamos aprender com os erros dos outros. Sábio é esse, sábio é aquele que ele escuta as outras pessoas, vê a experiência que as outras pessoas passaram, ou até mesmo as próprias experiências, dificuldades, erros, e retorna, muda, dá um novo passo, uma nova direção. É muito fácil a gente simplesmente apontar para Jonas. Só que, se a gente for ver, Jonas, ele foi levantado como um profeta por Deus, né? E Deus, de verdade, ele não levantaria uma pessoa qualquer. Ele capacita quem é aqueles, né, aqueles que ele chama. E com certeza o Jonas, ele tinha um coração voltado para Deus. Ele era um ser humano como nós, ele não era o super-homem. E ele sentiu medo. Ele, na verdade, quis ir contra o chamado de Deus. Deus falou para ele ir para uma direção, ele foi para outra. E será que isso dá certo? Será que se a gente olhar para a nossa vida, Deus na palavra dele, ele dá muitos ensinamentos e ele fala, filho, vai por esse caminho, respeita o pai e a mãe, me adore em espírito e em verdade, tenha um coração contrito, peça perdão, vai e não peques mais. E aí a gente persiste no mesmo erro. Será que a gente está sendo esperto? Não, a gente está plantando o que é ruim para a nossa própria vida. Então nós devemos aprender sim com Jonas e ver que ele foi um homem levantado por Deus. Ele era um homem capaz,
para aquele chamado de Deus. Só que houve um momento na vida dele, e por mais que ele tivesse aquela fé genuína, ele foi em desencontro com o que Deus estava falando. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? E nós não devemos ter vergonha, mas nós devemos corrigir os nossos erros. Jonas se encontrava numa situação desesperadora em um momento. Ele tinha cometido um grave erro contra Deus. O que ele havia feito? Será que a situação não tinha conserto? Podemos aprender com muitas respostas. Por exemplo, a história de Jonas nos ajuda a ver como até mesmo os que têm fé genuína podem sim se desviar. Ou seja, eu posso estar muito bem, eu posso estar aqui hoje aprendendo da palavra de Deus, eu posso ser, sabe, um evangelista, um pastor, um irmão muito fervoroso na igreja, eu posso conhecer a Bíblia de cabo a rabo, eu posso ter nascido numa família cristã, só que eu sou ser humano, eu sou carne e osso e eu também posso cair, então a gente tem que ficar firme, buscar de Deus, não se desviar do caminho, que é Cristo, é o único caminho. Quando as pessoas pensam em Jonas, parece que a gente só pensa nos pontos negativos, né, do Jonas. Só que assim, Jonas era um ser humano, e qualquer ser humano é imperfeito. Ele também errou, só que ele também tinha as virtudes dele, assim como todos nós. Jonas não tinha apenas características negativas. A Bíblia fala um pouco sobre isso lá em 2 Reis 14, 25. Ele era de Gat-Hefer, uma cidade que ficava a apenas 4 quilômetros de Nazaré, onde o próprio Cristo cresceria uns 8 séculos mais tarde. E Jonas foi um profeta durante o reinado do rei Jeroboão II no reino de Israel, né, no reino aí das 10 tribos. A época de Elias já havia passado, né? Teve o sucessor Eliseu, né? Que ele já tinha morrido aí no reinado de Jeroboão. E então Deus tinha usado esses homens para eliminar a adoração a Baal, né? A outros deuses. Israel estava se desviando novamente. O país estava mais uma vez se desviando do caminho de Deus, né? E aí fazia o que era mal aos olhos de Deus. Está lá em 2 Reis 14, 24. Assim, o trabalho de Jonas não deve ter sido fácil nem agradável. No entanto, ele o cumpriu fielmente. Mas, certo dia, houve uma reviravolta na vida de Jonas. Ele recebeu de Deus uma designação que eu acho que foi extremamente difícil. E o que Deus pediu para Jonas? Ele falou: levanta-te e vai a Nínive. Só que Nínive era uma cidade que não acreditava em Deus, eram pagãos, estavam todos em pecado, metidos em feitiçarias, em N coisas que não condizem e nem condiziam na época com o que Deus realmente queria. E ele teria que ir lá dar uma notícia, falar: olha, o que vocês estão fazendo, o que vocês estão falando, tudo tá subindo, ó, nos ouvidos de Deus. E ele não tá feliz. Será que seria fácil ele chegar e dar essa notícia pro povo? Não. E aí começa toda aquela luta, né? Ao invés dele ir para um lado, ele foi para o outro, pegou um caminho ali, né? No caso, vendo no mapinha, indo como se fosse para a Espanha, né? Totalmente o caminho contrário do que Deus tinha falado para ele. E ali ele passou por tempestades. O próprio barco que ele pegou passou por muitas dificuldades e as pessoas que estavam ali estavam sofrendo por culpa do Jonas. Muitas vezes a gente não acha,
sabe? Que os nossos erros, um pecadinho aqui, um pecadinho ali, vai fazer mal às pessoas. Às vezes a gente pode estar feliz, de bem com a vida, só que pode estar trazendo muito sofrimento à nossa família, aos nossos pais, aos nossos amigos. Então, muitas vezes a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos e revermos algumas coisas, algumas atitudes, algumas palavras, algumas coisas que para a gente pode ser um hábito, mas que pode estar trazendo maldição para a vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. E o que aconteceu com Jonas foi isso. Ele sabia lá no íntimo do coração dele que tudo o que estava acontecendo não era uma tempestade normal, era culpa dele. E ali, depois de um tempo, ele resistindo, ele chegou a descer para o porão do navio, dormiu ali profundamente. Só que depois de um tempo, né, os marinheiros ali pedindo socorro para todo mundo, falou: gente, vamos orar, ora pro seu Deus. Falaram: Jonas, acorda, ora pro seu Deus, pede aí para ele salvar a gente, porque, cara, tá difícil, a tempestade tá ficando cada vez pior. Até que chegou um ponto que Jonas falou: gente, pode me lançar no mar. Me lança no mar porque tudo que tá acontecendo é culpa minha. E isso é lindo. É lindo você olhar para si e reconhecer que você errou, que você pecou, que você tá errado. Isso é necessário, é necessário para o nosso amadurecimento. Porque muitas vezes eu posso ser seu amigo, ou ser sua professora, ou ser seu irmão na igreja e falar: ó, eu acho que o que você tá fazendo não é muito legal. Muda, vai por outro caminho, busca de Deus. E você simplesmente não tá vendo. Para você é algo normal, para você, poxa, eu tô bem, eu tô feliz. Só que não é o que Deus quer. Então, olhe para si mesmo. Faça uma autoanálise, sabe? Será que o que eu tô plantando é bom? Será que os meus pensamentos, os meus sonhos, meus planos, as minhas palavras têm sido boas? Têm gerado frutos bons? Isso é lindo, ele reconheceu ali e ali realmente ele foi lançado no mar. E ali a gente conhece, que eu acho que é o ápice da história, né? Onde Deus, misericordioso, que já tinha um plano ali traçado através da vida do Jonas, salva ele e ele fica dentro da barriga desse grande peixe durante 3 dias. Engraçado que se a gente for fazer uma alusão, onde mais tarde, lá em Mateus, no Novo Testamento, o próprio Jesus fez. Ele falou: o filho, no caso Jesus, também ia ficar 3 dias morto, mas depois ia ressuscitar. No caso Jonas, ele não morreu, né? Ele ficou ali dentro da barriga do peixe para refletir. Ali ele fez uma oração muito linda. E eu peço que vocês, né, depois deem uma olhadinha. Eu vou deixar aqui todos os textos, né? Mas é muito lindo a oração que ele faz a Deus. E que nós possamos pegar como exemplo a vida do Jonas. Nos momentos de dificuldade, em que a gente se encontra muitas vezes ali sozinho. Sabe aquele momento que você está no seu quarto, você com você mesmo? Ore a Deus. Se você não sabe o que falar ou o que orar, rasgue o seu coração, chore se for necessário. E Deus vai ouvir, Deus vai mudar, Deus vai transformar. E ali houve um amadurecimento na vida do Jonas e um preparo para ele chegar lá realmente na cidade de Nínive, né? Então, assim, foi fácil a primeiro momento? Não foi. Na nossa vida, muitas vezes a gente vai ser chamado para N coisas. No trabalho, desafio nos estudos, a profissão que eu vou seguir, escolhas, amizades, quando eu devo dizer não, quando eu devo dizer sim, eu quero, eu aceito. Muitas vezes a gente vai magoar a nossa família, as pessoas que estão à nossa volta, mas que nós possamos amadurecer e fazer como um Jonas, reconhecer: poxa, a culpa é minha,
Mas Deus, eu tô aqui, muda minha vida, muda minha história, seja luz na minha vida, no meu caminho, né? Então, assim, nós não sabemos realmente o que se passou ali na cabeça do Jonas. E quem somos nós para julgar? Mas ele é um ser humano, foi um ser humano como nós. E nós também podemos ser chamados muitas vezes, ter esse chamado de Deus, de ir proclamar o evangelho. E muitas vezes a gente não fazer, a gente negligenciar, a gente não falar, a gente não orar, a gente não jejuar. E não é isso que Deus quer. Que nós possamos aprender com, né, essa história do Jonas. Será que Jonas foi um covarde? Não devemos nos apressar e julgá-lo, né? Ele, na verdade, teve um tempo de preparo. E isso é com cada um de nós. O meu tempo pode ser o tempo diferente para você, pode ser diferente para o outro. Irmãos podem ser criados juntos e serem totalmente diferentes. As ovelhas lá na igreja são totalmente diferentes. Nós somos seres únicos e especiais. Mas Deus, Ele morreu por cada um de nós, sem distinção de raça, cor, idade. Nós somos todos iguais perante Deus, assim como Jonas, né? Às vezes pode parecer que Deus nos pede algo que achamos difícil demais de fazer. Muitas vezes até impossível. Mas Deus nos capacita. Lembra na última aula? Deus capacita aqueles que Ele chamou. Ele não escolhe aqueles que já são capacitados. Ele capacita a cada momento. Isso é o Espírito Santo de Deus. Então, independe de você falar bem, de você ser um estudioso, de você ser o melhor, o bam, 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 sabe? Não, Deus vai olhar o seu coração. Amores, que Deus possa continuar a falar no coração de cada um, que nós possamos aprender, né, com a história do Jonas também. Deus, na verdade, Ele disciplina, Ele corrige, Ele pode ver o seu coraçãozinho teimoso e nós podemos muitas vezes bater cabeça, sabe, cair, sofrer, ter um joelho ralado, ter um machucado, uma ferida, mas Deus, como Pai bondoso, amoroso, Ele cuida de cada um de nós com amor, né? E Ele corrige, né? Ele corrige e muitas vezes pode até doer um pouco, mas vai ser pro nosso bem. Então, assim, toda essa história do Jonas, toda essa tempestade que ele passou, né? Esse tempo dentro da barriga, né? Do grande peixe, da baleia, foi por um tempo. Nada é, sabe, para sempre. Tudo tem o seu tempo. Com certeza, sentindo-se incapaz de ajudar, Jonas desceu, né? Lá pro porão. E depois ele viu que tudo que estava acontecendo era culpa dele, ele falou, me lança no mar. Não vamos também nos vitimizar, né? Vamos sim ser maduros e ver, poxa, eu errei. Eu tô errando. Eu não tô acertando. Não vamos simplesmente, ai meu Deus, eu só sofro. Eu só tenho colhido tempestade na minha vida. Não, Deus é o Deus que abriu mares, é o Deus que salvou Jonas, é o Deus que mandou um peixe e que o peixe não comeu ele. O peixe simplesmente engoliu ele e ele ficou lá dentro da barriga do peixe, cara. Sabe, se a gente for olhar, Deus fez coisas extraordinárias na vida de muita gente, na vida de muitas nações. Ele usou muitos profetas, ele usou muitas pessoas. E são pessoas como cada um de nós. Eles não
foram super-heróis. Eles acabam sendo considerados assim, sabe, pessoas sobre-humanas. Mas não, eles foram pessoas. Que nós possamos aprender com cada um deles. E no nome de Jesus, que Deus continue a falar no coraçãozinho de cada um de vocês. Amo vocês, meus amores. Semana que vem a Teacher Bruna vai estar conosco. Assistam a aula dela. Deus quer falar com você. Um beijo. Tchau, tchau.